Livro narrado com elaboração de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe seu joia, agradeço. Um sonho probatório, 1913. Sigmund Freud. Nota do editor inglês. A presente tradução inglesa baseia-se na publicada em 1924. Em seu primeiro aparecimento na Zeitschrift, no começo de 1913, este artigo foi o primeiro de vários, escritos por diversos autores, incluídos sob o título geral Beitrange zur Traumdeutung, Contribuições à Interpretação de Sonhos. O trabalho apresenta a peculiaridade de ser uma análise de sonhos, de segunda mão. Independente disto, é digno de nota por contar uma descrição excepcionalmente clara do papel desempenhado pelos pensamentos oníricos letontes na formação de sonhos e por sua insistência na necessidade de manter em mente a distinção entre os pensamentos oníricos e o próprio sonho. Um sonho probatório. Uma senhora que padecia da mania dubitativa e cerimoniais obsessivos insistia em que suas enfermeiras nunca a deixassem fora de suas vistas por um só momento, doutra maneira, ela começaria a ruminar sobre ações proibidas que poderia ter cometido enquanto não se achava sendo observada. Certa noite, enquanto repousava no sofá, pensou que vira a enfermeira de serviço adormecer. Ela gritou: "Está me vendo?" A enfermeira deu um pulo e respondeu: "Naturalmente que estou." Isto forneceu à paciente motivo para nova dúvida e, após certo tempo, repetiu a pergunta, que a enfermeira respondeu com protestos renovados. Exatamente nesse momento, outra assistente chegou, trazendo a ceia da paciente. Este incidente ocorreu numa sexta-feira à noite. Na manhã seguinte, a enfermeira relatou um sonho que teve o efeito de desfazer as dúvidas da paciente. Sonho: alguém lhe havia confiado uma criança. A mãe da criança saíra de casa e ela a que sonhou perdera-a. Enquanto andava, indagava das pessoas na rua se haviam visto a criança. Depois, chegou a uma grande extensão de água e cruzou uma estreita ponte para pedestres. Houve um adendo: subitamente apareceu-lhe à frente, sobre a ponte, como uma fata morgana, a figura de outra enfermeira. Então, achou-se num lugar familiar, onde encontrou uma mulher que conhecera a menina e que na época era vendedora numa loja de víveres e depois se casara. Perguntou à mulher, que estava parada em frente à sua porta: "Você viu a criança?" A mulher não prestou atenção à pergunta, mas informou-a de que se achava divorciada do marido, acrescentando que tampouco o casamento é sempre feliz. Ela acordou sentindo-se tranquilizada e pensou que a criança apareceria perfeitamente bem na casa de um vizinho. Análise: a paciente presumiu que este sonho se referia ao cochilo que a enfermeira havia negado. A partir de informações adicionais voluntariamente prestadas pela última, pôde interpretar o sonho de maneira que, embora incompleta sob certos aspectos, foi suficiente para todos os fins práticos. Eu próprio somente ouvi o relato da senhora e não entrevistei a enfermeira. Citarei primeiramente a interpretação da paciente e depois suplementá-la-ei com o que nossa compreensão geral das leis que governam a formação onírica nos permitem acrescentar. A enfermeira contou-me que a criança do sonho fazia-a lembrar-se de um caso cujo cuidado lhe dera a mais viva satisfação. Foi o de uma criança incapaz de enxergar devido a uma inflamação dos olhos, blenorreia.
A mãe, contudo, não abandonava a casa, ajudava a cuidar da criança. Por outro lado, recordo-me também que quando meu marido, que tem alta consideração por esta enfermeira, partiu, deixou-me aos seus cuidados e ela prometeu cuidar de mim como cuidaria de uma criança. Além disso, sabemos pela análise da paciente que, ao insistir em nunca ser deixada fora da vista, ela se recolocara na posição de ser outra vez criança. Ter perdido a criança, continuou a paciente, significou que ela não me vira, perdera-me de vista. Isto constituiu sua admissão de que realmente adormecera por certo tempo e não me contará a verdade posteriormente. Ignorava o significado do pequeno fragmento de sonho em que a enfermeira indagava das pessoas na rua se haviam visto a criança. Por outro lado, foi capaz de elucidar os pormenores posteriores do sonho manifesto. A grande extensão de água fez a enfermeira pensar no Reno, acrescentou, contudo, que era muito maior que o Reno. Então lembrou-se de que na noite anterior eu lhe lira a história de Jonas e a baleia, e lhe contara que, certa vez, eu própria vira uma baleia no Canal da Mancha. Imagino que a grande extensão de água fosse o mar e constituísse uma alusão à história de Jonas. Acho também que a estreita ponte para pedestres proveio da mesma história, que era divertidamente escrita em dialeto. A anedota relata como um instrutor religioso descreveu a seus alunos as maravilhosas aventuras de Jonas, após o que um menino objetou que não podia ser verdade, visto que o próprio professor lhes dissera antes que as baleias só podiam engolir criaturas minúsculas, devido à estreiteza de seus esôfagos. O professor escapou da dificuldade dizendo que Jonas era judeu e que os judeus se enfiavam em qualquer lugar. Minha enfermeira é muito piedosa, mas inclinada a dúvidas religiosas, e censurei-me no caso de a história que lhe lira poder tê-la suscitado. Nessa ponte estreita, viu agora o aparecimento de outra enfermeira, a quem conhecia. Contou-me a história desta última, havia-se jogado no Reno por ter sido dispensada de um caso, devido a algo de que fora culpada. Ela própria temera, portanto, ser dispensada por haver adormecido. Ademais, no dia seguinte ao incidente e após relatar o sonho, a enfermeira chegou amargamente e, quando lhe perguntei o motivo, respondeu de modo bastante rude: a senhora sabe por que tão bem quanto eu e agora não vai mais confiar em mim. Visto a aparição da enfermeira afogada constituir um adendo, e um adendo especialmente claro, teríamos aconselhado a senhora a começar sua interpretação do sonho neste ponto. Segundo o relato daquela que sonhou, também esta primeira metade do sonho foi acompanhada por aguda ansiedade, a segunda parte preparou o caminho para a sensação de tranquilidade com que despertou. Encaro a parte seguinte do sonho, disse a senhora, continuando sua análise, como corroboração certa de minha opinião de que o sonho tinha a ver com o que acontecera naquela noite de sexta-feira, pois a pessoa que anteriormente fora vendedora numa loja de víveres só se podia referir à atendente que trouxe a ceia naquela ocasião. Observei também que a enfermeira se havia queixado de náuseas o dia todo. A pergunta que fez aquela mulher, viu a criança, é obviamente remontável à minha pergunta, está me vendo, que lhe fiz pela segunda vez exatamente quando a atendente chegou com os pratos. Também no sonho a indagação a respeito da criança foi feita em duas ocasiões. O fato de a mulher não responder, não prestar atenção,
pode ser por nós encarado como uma depreciação desta outra atendente, feita em favor da que sonhou. Ela representou-se no sonho como superior a outra mulher, exatamente porque ela própria tinha de enfrentar censuras devido à sua própria falta de atenção. A mulher que apareceu no sonho não era, na realidade, divorciada do marido. A situação foi tirada de um incidente da vida da outra atendente, que se separara, divorciara, de um homem, por ordem dos pais. A observação de que tampouco o casamento sempre corre bem foi provavelmente uma consolação utilizada no decurso da conversa entre as duas mulheres. Esta consolação prefigurou outra, com a qual o sonho terminou: a criança aparecerá perfeitamente bem. Concluí deste sonho que, na noite em apreço, a enfermeira realmente adormecera e que estava com medo de ser demitida por causa disso. Devido a isso, não mais senti qualquer dúvida sobre a correção de minha observação. Incidentalmente, após relatar o sonho, ela acrescentou sentir muito não ter trazido um livro de sonhos com ela. Ao meu comentário de que tais livros se acham repletos das mais ignorantes superstições, respondeu que, embora não fosse de modo algum supersticiosa, apesar disso todos os acontecimentos desagradáveis da sua vida haviam acontecido numa sexta-feira. Devo acrescentar que, atualmente, o tratamento que me dá não é de modo algum satisfatório. Ela anda suscetível e irritável e faz cenas a respeito de nada. Acho que devemos reconhecer à senhora o mérito de ter interpretado e avaliado corretamente o sonho de sua enfermeira. Como tão a miúde acontece com a interpretação de sonhos durante a análise, a tradução do sonho não depende unicamente dos produtos da associação, mas também temos de levar em conta as circunstâncias de sua narração, o comportamento do que sonhou antes e depois da análise do sonho, bem como toda a observação e revelação feita pelo que sonhou durante a mesma ocasião, durante a mesma sessão analítica. Se levarmos em consideração a suscetibilidade da enfermeira, sua atitude para com as sextas-feiras aziagas etc., confirmaremos a conclusão de que o sonho continha uma admissão de que, apesar de sua negativa, ela havia realmente cochilado e estava com medo de ser mandada embora para longe da criança a seus cuidados. Enquanto, para a senhora que o relatou a mim, este sonho tinha significação prática, para nós ele estimula o interesse teórico em duas direções. É verdade que terminou por uma consolação, mas, em geral, representou uma admissão importante com referência à relação da enfermeira com sua paciente. Como acontece que um sonho, que afinal de contas deve servir de realização de um desejo, possa tomar o lugar de uma admissão que nem mesmo foi de qualquer vantagem para a que sonhou. Devemos realmente admitir que, além de sonhos de realização de desejo, e de ansiedade, existem também sonhos de admissão, assim como de advertência, reflexão, adaptação etc. Devo confessar que ainda não compreendo muito bem porque a posição que tomei contra qualquer tentação desse tipo, em a interpretação de sonhos, causou desconfianças nas mentes de tantos psicanalistas, entre eles alguns bem conhecidos. Parece-me que a diferenciação entre sonhos de realização de desejo, admissão, advertência, adaptação etc. não tem muito mais sentido que a diferenciação, necessariamente aceita, dos especialistas médicos em ginecologistas, pediatras e dentistas. Permitam-me recapitular aqui,
tão sucintamente quanto possível, o que disse sobre este assunto em A Interpretação de Sonhos. Os chamados resíduos diurnos podem atuar como perturbadores do sonho e construtores de sonhos. Eles são processos de pensamento afetivamente catequizados do dia do sonho, que resistirão ao rebaixamento geral de energia pelo sono. Estes resíduos diurnos são descobertos por remontarem o sonho manifesto aos pensamentos oníricos létons, constituem porções do último e acham-se assim entre as atividades do estado de vigília, conscientes ou inconscientes, que conseguiram persistir no período de sono. Em consonância com a multiplicidade de processos de pensamento no consciente e pré-consciente, estes resíduos diurnos têm os mais numerosos e diversos significados. Eles podem ser desejos ou temores que não foram resolvidos, ou intenções, reflexões, advertências, tentativas de adaptação a tarefas atuais, etc. Até este ponto, a classificação de sonhos que se acha em consideração parece ser justificada pelo conteúdo que é revelado pela interpretação. Estes resíduos do dia, contudo, não são o próprio sonho, falta-lhes o elemento essencial principal de um sonho. De si próprios não são capazes de construir um sonho. São, estritamente falando, apenas o material psíquico para a elaboração onírica, exatamente como os estímulos sensórios e somáticos, quer acidentais quer produzidos sob condições experimentais, constituem o material somático para a elaboração onírica. Conferir-lhes o papel principal na construção de sonhos é simplesmente repetir, num ponto novo, o erro pré-analítico que explicava os sonhos atribuindo-os à má digestão ou à pressão sobre a pele. Os erros científicos, em verdade, têm vida tenaz, e mesmo quando refutados acham-se prontos a insinuar-se novamente, sob novos disfarces. O estado atual de nosso conhecimento leva-nos a concluir que o fator essencial na construção de sonhos é um desejo inconsciente, geralmente um desejo infantil, agora reprimido, que pode vir a se expressar nesse material somático ou psíquico, e também nos resíduos diurnos, portanto, e pode abastecer estes com uma força que os capacita a forçar seu caminho em direção à consciência, mesmo durante a suspensão do pensamento, à noite. O sonho é, em todos os casos, uma realização deste desejo inconsciente, seja o que for que possa conter mais, advertência, reflexão, admissão, ou qualquer outra parte do rico conteúdo do estado de vigília pré-consciente que continuou, sem ser tratado, noite adentro. É este desejo inconsciente que dá à elaboração onírica seu caráter peculiar, como revisão inconsciente do material pré-consciente. Um psicanalista pode caracterizar como sonhos apenas os produtos da elaboração onírica, apesar do fato de só se chegar aos pensamentos oníricos létons a partir da interpretação do sonho, ele não pode considerá-los como parte deste, mas apenas como parte da reflexão pré-consciente. A revisão secundária pela instância consciente é aqui considerada como parte da elaboração onírica. Mesmo que devêssemos separá-la, isto não envolveria nenhuma alteração em nossa concepção. Teríamos então de dizer, os sonhos, no sentido analítico, compreendem a elaboração onírica propriamente dita, juntamente com a revisão secundária de seus produtos. A conclusão a ser tirada destas considerações é que não se pode colocar o caráter realizador de desejos dos sonhos no mesmo nível que seu caráter de advertência, admissão, tentativa de solução, etc.,
sem negar o conceito de uma dimensão psíquica de profundidade, o que equivale a dizer, sem negar o ponto de vista da psicanálise. Retornemos agora ao sonho da enfermeira, a fim de demonstrar a qualidade de profundidade na realização de desejo nele contida. Já sabemos que a interpretação que a senhora deu ao sonho não era, de modo algum, completa, havia partes dele a que ela foi incapaz de fazer justiça. Ademais, ela sofria de neurose obsessiva, condição que, pelo que observei, torna consideravelmente mais difícil compreender os símbolos oníricos, tal como a demência precoce torna-o mais fácil. Não obstante, nosso conhecimento do simbolismo onírico capacita-nos a compreender partes não interpretadas deste sonho e descobrir uma significação mais profunda por trás das interpretações já fornecidas. Não podemos deixar de notar que parte do material empregado pela enfermeira provém do complexo de dar à luz, de ter filhos. A extensão de água, o reno, o canal onde a baleia foi vista, era certamente a água da qual as crianças provêm. E depois, também, ela veio à água em busca de uma criança. A lenda de Jonas, fator de determinação dessa água, a pergunta de saber como Jonas, a criança, podia passar através de passagem tão estreita pertencem ao mesmo complexo. E a enfermeira que se atirou no reno por mortificação encontrou uma consolação simbólico-sexual para seu desespero de vida na modalidade de sua morte, entrando na água. A estreita ponte para pedestres sobre a qual a aparição a encontrou foi, com toda probabilidade, também um símbolo genital, embora tenha de admitir que aqui nos falta ainda um conhecimento mais preciso. O desejo quero ter um filho parece, portanto, ter sido o construtor onírico a partir do inconsciente, nenhum outro seria mais bem calculado para consolar a enfermeira pelo estado aflitivo das coisas na vida real. Serei dispensada, perderei a criança que está aos meus cuidados. Que importa? Em vez disso, arranjarei uma criança real, minha própria. A parte não interpretada do sonho, na qual ela pergunta a todos na rua sobre a criança, pode talvez caber aqui, a interpretação então seria, e mesmo que tenha de me oferecer nas ruas, sei como arranjar um filho para mim. Um laivo de desafio na que sonhou, até aqui disfarçado, se revela subitamente neste ponto. Sua admissão encaixa-se aqui pela primeira vez, fechei os olhos e comprometi minha reputação profissional de pessoa conscienciosa, agora, vou perder meu lugar. Serei tão tola de afogar-me, como a enfermeira X. Não, abandonarei a enfermagem completamente e me casarei, serei uma mulher e terei um filho de verdade, nada me impedirá. Esta interpretação é justificada pela consideração de que ter filhos constitui realmente a expressão infantil de um desejo de ter relações sexuais, na verdade, pode ter sido escolhida na consciência como expressão eufemística deste desejo objetável. Assim, a admissão desvantajosa da que sonhou, admissão para que mostrou inclinação mesmo no estado de vigília, tornou-se possível no sonho por ser empregada por um seu traço latente de caráter o laivo de desafio, com o intuito de ocasionar a realização de um desejo infantil. Podemos presumir que este traço tinha uma vinculação estreita, com referência tanto à época quanto a conteúdo, com o desejo de um filho e de prazer sexual.
A inquirição subsequente da senhora a quem devo a primeira parte desta interpretação forneceu algumas informações inesperadas sobre a vida anterior da enfermeira. Antes de dedicar-se à enfermagem, desejara casar com um homem que estivera intensamente interessado nela, mas abandonara o casamento projetado devido à oposição de uma tia, com quem suas relações constituíam uma curiosa mistura de dependência e desafio. Esta tia que impedira o matrimônio era a superiora de uma ordem dedicada à enfermagem. A que sonhou sempre a considerara como modelo. Tinha esperanças de ser sua herdeira e a ela achava-se ligada por esse motivo. Não obstante, opusera-se a tal, não ingressando na ordem como aquela havia planejado. O desafio apresentado no sonho era, portanto, dirigido contra a tia. Atribuímos uma origem anal erótica a este traço caracterológico, e podemos levar em consideração o fato de os interesses que a tornavam dependente da tia serem de natureza financeira. Lembramo-nos também de que as crianças favorecem a teoria anal de nascimento. Este fator de desafio infantil pode talvez permitir-nos presumir uma relação mais estreita entre a primeira e a última cena do sonho. A antiga vendedora numa loja de víveres representa no sonho a atendente que trouxe a ceia da senhora para a sala exatamente quando essa fazia a pergunta: "Está me vendo?" Parece, contudo, que ela foi destinada para o papel de rival hostil em geral. A que sonhou depreciou sua capacidade como enfermeira, fazendo-a não tomar o menor interesse pela criança perdida, mas tratar apenas de assuntos particulares em sua resposta. Deslocou assim para esta figura a indiferença que começava a sentir pela criança a seus cuidados. O infeliz casamento e divórcio que ela própria deve ter temido em seus mais secretos desejos foram atribuídos a outra mulher. Sabemos, contudo, que fora a tia que separara a que sonhou de seu noivo. Daí a vendedora de víveres, figura não necessariamente sem significado infantil simbólico, poder representar a superior tia, que na realidade não era muito mais idosa do que a que sonhou e que desempenhara o papel tradicional de rival-mãe em sua vida. Uma confirmação satisfatória desta interpretação pode ser achada no fato de que o lugar familiar em que ela encontrou essa pessoa, parada na frente da porta, era exatamente o lugar em que sua tia residia, como superiora. Devido à falta de contato entre o analista e a pessoa sob análise, não é aconselhável penetrar mais profundamente na estrutura do sonho. Entretanto, podemos talvez dizer que, na medida em que foi acessível à interpretação, forneceu-nos muitas confirmações bem como muitos novos problemas.